como diz o ditado e a brincadeira, estou com sangue no olho hoje. Vamos embora? Misericórdia. Estamos ao vivo e com transmissão ao vivo e gravando para toda a Lagoa da Canoa e quem sabe para o Brasil inteiro, para retomarmos os nossos estudos de língua portuguesa de gramática. Estamos retornando hoje, ficamos semana passada de recesso, né? Mas estamos retornando hoje. Finalizaremos hoje um primeiro grande bloco da linguagem que a gente chama de morfologia. Trabalharemos mais uma vez, eu vou repetir, a apostila de número 5. Agora, no final da tarde, eu já disponibilizei para o Edinaldo a apostila de número 6. Acredito que ele já estará encaminhando para vocês também, porque eu finalizei o preparo da apostila de número 6 hoje, mas também já disponibilizei para o Edinaldo e acredito que em breve vocês também receberão, tanto online, e estará disponível para vocês pegarem também a apostila de número 6 lá no Espaço Mix, para quem gostar da apostila impressa. Tudo bem, meu povo? Podemos iniciar? Antes de abrir a apostila número 5, que vai aparecer na tela de vocês daqui a pouquinho, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou só retomar 5 minutinhos, prometo, o que é que nós estamos fazendo em termos de estudos morfológicos nas últimas semanas, tá bom? Então, quem tiver com a caneta já vai vendo se anotou tudo, se faltou algum tópico para revisar, se não assistiu à aula, tá bom? Nós estudamos já 4 apostilas, 1, 2, 3 e 4, que tratam de conhecimentos morfológicos. Professor Wilkley, eu fico esquecendo, o que é morfologia mesmo? Morfo vem do latim, que significa forma. As palavras têm um formato, as palavras são classificadas de acordo com esse formato, e nós começamos a ver já no mês passado que são 10 formas diferentes, e de acordo com essas 10 formas diferentes, a gramática criou o que ela chama de 10... olha para mim aqui. 10 classes gramaticais de acordo com o comportamento de forma das palavras. Como assim, Wilkley? Forma. Forma é como a palavra nasceu, é para o que ela serve, como ela pode se flexionar e qual o intuito da palavra no mundo. Cada palavra que a gente tem na língua portuguesa vai poder entrar em uma dessas 10 formas, dessas 10 classes. Quando nós iniciamos nossos estudos para o concurso de Lagoa da Canoa, nós começamos por morfologia, e estudamos algumas classes gramaticais que eu vou citar a partir de agora, e vocês vão confirmar isso e anotaram tudo direitinho. Nós começamos pelos artigos, que são a classe gramatical, que vão estar sempre coladinhos e ao lado de substantivos. São pouquinhos artigos que existem na língua portuguesa, mas a forma deles e a função deles é definir ou indefinir uma palavra. Como é que se define uma palavra? Através do gênero, a gente usa o artigo a, ou masculino, o, ou as, se for feminino no plural, ou os, se for masculino no plural. A gente já viu tudo isso, tá bom? E às vezes eu não quero definir o gênero e o número, então eu posso indefinir uma palavra. Uma, uns, umas, e aí eu defino o que vem depois, tá bom? Depois dos artigos, nós vimos no nosso curso também uma classe gramatical chamada substantivo, uma classe maravilhosa que cabe muitas palavras nela. Lá, quando nós estudamos os substantivos e fizemos várias questões, nós vimos que existem tipos de substantivos, tá bom? O que é que a gente viu de substantivo? Que substantivo é tudo aquilo que dá nome a coisas, pessoas, seres, lugares, sentimentos. E aí nós vimos até os tipos de substantivo, né? Nós falamos que existem substantivos simples, compostos, derivados, primitivos, comuns. Nós vimos que existem substantivos que são abstratos e substantivos que são concretos. Depois que finalizamos o estudo dos substantivos, nós iniciamos o estudo dos adjetivos. E nós vimos que adjetivos são todas as palavras que dão graça ao substantivo, que dão características. Aquele substantivo que era só o nome de alguma coisa, ele passa a ser caracterizado através do adjetivo, tá bom? Seguimos nas nossas
próximas semanas do primeiro mês de curso, falando então dos pronomes, danados dos pronomes, que como o próprio nome diz, é pronome para um nome, ou seja, é para substituir um nome, para representar um nome, para retomar um nome. E aí nós finalizamos o estudo dos pronomes. Lá do ladinho dos pronomes, a gente estudou os numerais, que são todos os nomes da língua, primeiro, segundo, terceiro, um, dois, décimo, quarto, sexto. Os numerais, eles são uma classe que vão reunir todas as palavras que vão dar ideia de número, de ordem, de quantidade. Lá do lado do pronome, nós estudamos também, a Marilene até ajudou, né? Já colocou até no chat tudo que a gente estudou. A gente estudou os advérbios. Advérbio tem a ver com verbo. Então, são palavras que vão ter o poder de mudar verbos. Comi muito, não comi, comi muito. Comi pouco, não só comi, mas comi pouco. Viajei ontem, não viajei antes de ontem, viajei ontem. Então, nós vimos que o advérbio é uma classe que está sempre próximo dos verbos e a gente, junto dessas classes de verbo, a gente coloca alguns advérbios. Depois nós vimos as nossas queridas interjeições e as nossas queridas preposições, que são palavras que vão unir outras palavras ou unir verbos e orações, tá bom? E depois finalizamos com conjunção. Ou seja, tanto de coisa, pessoal, que a gente já viu ao longo dos 2 últimos meses. Estamos quase finalizando os estudos morfológicos, tá bom? E aí, o que é que a gente está fazendo agora? A gente está estudando a última classe gramatical. Só falta uma, que é uma das mais importantes, que é a classe dos verbos. Então, nós iniciamos a estudar verbos na apostila número 4, e na apostila número 5 a gente também tem verbos. Foi a classe gramatical que a gente começou mais recentemente, tá bom? Só para revisar o que é que a gente viu de verbo. A gente viu que verbos têm tempo. Eu tenho passado, aí tenho alguns tipos de passado, eu tenho presente e tenho 2 tipos de futuro. Nós vimos bastante coisas sobre esses tempos do verbo, tá bom? Depois nós vimos que o verbo tem modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Eu posso dizer as coisas com certeza, eu posso dizer as coisas de verbo com dúvida, ou eu posso dizer com ordem ou desejo, tá bom? Nós vimos isso nas nossas aulas. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver aqui, porque o meu áudio está dando ruidinho aqui. Pronto, galerinha. Vamos lá. Acho que agora melhorou. Acho que era a configuração da câmera que estava dando uns ruidinhos aqui. Vamos lá? Aí agora eu vou abrir a apostila de número 5, que é aquela que alguns de vocês já estão. E o que é que eu sugiro? Quem não estiver com a apostila de número 5 ainda, pega um caderninho para fazer as anotações, tá bom? Deixa eu abrir aqui, tenham paciência com o professor, que eu vou abrir aqui e vai aparecer na tela de vocês daqui a pouquinho a apostila de número 5. Deixa eu ver, só um instantinho, meu povo. Nós vamos responder hoje, quer dizer, nós vamos ver o restinho do conteúdo que ficou faltando da apostila número 5, que era sobre verbos, e logo em seguida a gente vai responder as questões, tá bom? Sim, minha gente, outra coisa que eu esqueci, muito importante, que a gente viu também, né? Só para revisar. Nós vimos que cada verbo é composto por algumas pequenas partes, por isso que o verbo é tão importante. Ele tem radical, que tem sentido. Nós vimos que o verbo tem desinências, que podem ser de pessoas ou de tempo. Ó, quanta coisa a gente já viu nesse curso. E eu só queria saber se vocês conseguiram aprender alguma coisa que vocês não sabiam ainda ou que tinham esquecido. Quem aprendeu alguma coisa nesses 2 meses de significativo que não lembrava ou aprendeu que não sabia mesmo, dá um oizinho no chat assim, só para dizer para o professor, eu aprendi, professor. Ou dá uma curtidinha aí para o professor, só para ele ficar animado e saber, ó, Thalita, já vi que aprendeu alguma coisinha, Valmirene, Maísa, a Lili, a Silene, ó a galera, a Suelen, todo mundo dizendo que aprendeu alguma coisa. Aprenderam mesmo, minha gente? Lembraram de coisinhas que não lembrava? Josefa também, a galera, a Ariane, Estudo Conecta, a Victória, olha, a Maiara, Maria, todo mundo aprendeu alguma coisa. Eu fico muito feliz que o nosso curso esteja
dando certo, esteja produzindo efeitos. Já pensou quando sair o resultado do concurso Lagoa da Canoa? Vai ter que vir uma reportagem de fora para entender, porque só passou gente de Lagoa da Canoa no concurso. O povo vai dizer, oxe, minha gente, como foi isso? Um monte de gente veio de fora, ninguém passou, só o povo da Lagoa da Canoa passou no concurso, e ninguém que foi de fora conseguiu passar. O que é que esse povo fez? Aí vocês vão poder dizer, ah, minha gente, estudei num cursinho daqui da cidade mesmo. Vocês não vieram para a Lagoa da Canoa, perderam o cursinho que a prefeitura promoveu e que a gente aprendeu um monte de coisa. Bom, sem mais delongas, eu acho que já vou abrir a telinha aqui da apostila de número 5. A apostila de número 5, pessoal, não começa com exercício, tá? Ela começa com conteúdo, tá bom? E como tá ruimzinha a letrinha, deixa eu ver se aparece. Vocês estão conseguindo enxergar aí, minha gente? Porque tá bem ruimzinha aqui para mim a qualidade. Mas aí eu vou lendo e quem tiver dúvida, abre a apostila digital aí ou a online que vai estar para vocês. Todo mundo já consegue ver, minha gente? Tá tranquilo? Posso começar então? Muito bem, vou começar, tá bom? Lembrando que a apostila número 5 ainda não começa com questões, ela começa com conteúdo. Pessoal, é o seguinte, concurso costuma muito cobrar, muito, uma coisa que é chamada transitividade verbal. E vou repetir o nome do conteúdo para quem quiser aí anotar. Concursos costumam cobrar bastante um conteúdo que a gente chama de transitividade verbal. Bem devagarzinho de novo. Transitividade verbal, que vem de trânsito. Quem dirige moto ou carro, tenta lembrar na hora do concurso que transitividade verbal vem de trânsito verbal, tá bom? Esse conteúdo eu vou pegar no pé de vocês bastante quando a gente for estudar sintaxe, porque transitividade verbal ele está sempre dentro do conteúdo de sintaxe, que é outra área da língua portuguesa que a gente vai estudar lá na frente. A gente vai terminar a morfologia, depois é para a sintaxe. Mesmo transitividade verbal sendo conteúdo de sintaxe, eu quis trazer ele também agora em morfologia, para que a gente entenda que a gente não estuda verbo só do ponto de vista de morfologia, mas que a gente vai ter que fazer uma coisa que se chama morfossintaxe. A gente vai ter que entender o verbo e como ele funciona. Então, só para quando eu começar a sintaxe, lá na semana que vem, a gente ter uma noção mais completa, eu vou querer que vocês lembrem um pouquinho do que a gente viu na aula de hoje, lá na aula da semana que vem, quando a gente for estudar transitividade verbal, tá bom? Não precisa anotar e não precisa ler. Eu queria que vocês olhassem para mim, para eu tentar explicar de maneira mais informal, sem tanto conteúdo, o que é que a gente chama de transitividade verbal, tá bom? A transitividade verbal é o seguinte. A gente tem alguns verbos da língua portuguesa que a gente chama de nocional, de verbo de sentido. Olha para mim, não copia agora nada não, tá? É só para a gente entender. Tem alguns verbos da língua portuguesa que a gente chama de verbo nocional, de noção, porque eles têm sentido, tá bom? Esses verbos que têm sentido, aí você vai dizer, oh, Wilkley, tem verbo que não tem sentido? Tem o verbo de ligação. Quando eu digo assim, o Wilkley é lindo. O que tem sentido é o Wilkley lindo. O é um verbo, mas está ali só para ligar. Mas existem outros verbos que eles são nocionais e que eles são verbos de sentido. O que é que isso significa, professor? Que ele tem sentido. Que ele tem um radical que expressa uma ação ou alguma coisa que tem sentido. Vamos para o exemplo? Sorrir tem sentido. Cantar, morrer, falar, trabalhar, brincar, comer, trazer. Vocês conseguem perceber que todos esses verbos têm sentido? Quando eu digo sorrir, você sabe o que é sorrir. Quando eu digo cantar, você sabe o que é cantar. Quando eu digo brincar, você sabe o que é brincar. Quando eu digo que é aprender, você sabe o que é aprender. E nós vamos chamar esses verbos de verbos nocionais, de verbos significativos, porque eles têm significado, porque eles têm sentido. Tranquilo? Tranquilo até aqui, minha gente? Tá ok? Vocês vão dando ok aí, viu? Quando eu apertar tá ok, eu quero um joinha, eu quero um ok no chat, para entender que vocês estão, que tá tudo ok.
Porque não adianta ir falando e você não está entendendo porque é muita informação. Então, vamos lá de maneira bem resumida para quem quer anotar agora. Tem verbos que têm sentido e outros que são apenas de ligação. Outros são só de fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu. Então, você pode até anotar agora deixa vocês anotarem, tá? Um resuminho bem pequeno. Anota aí na sua folhinha. Verbo, existe verbo nocional, que é de sentido. Aí você bota verbo, puxa uma setinha. Eu vou até fazer isso para vocês. Bora escrever aqui na telinha? Deixa eu escrever, que fica até melhor, né? Para vocês saberem o que é para escrever. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que fica um resumo bem legalzinho para a gente estudar na hora que precisar, tá bom? Acompanhe aí comigo. Chega, meu Deus, essa caneta tá enorme. Deixa eu tentar diminuir aqui o tamanho dela. O risco dela tá bem grandão. Acho que agora melhorou. Vamos lá. Tá aí na tela de vocês, tá? Para vocês irem copiando aí no resuminho de vocês e não ficar muita informação. Existem verbos que são de sentido. Olha que bonitinho para vocês anotarem aí, tá? Existem verbos que são de ligação. Bem devagarzinho, tá? Para vocês irem entendendo. Existem verbos que são de fenômenos. Professor, eu não quero só que o senhor me diga, não. Quero que o senhor me dê exemplo. Me diga um exemplo de verbo de sentido. Aí eu já falei vários. Ah, meu Deus, como essa caneta o traço tá grosso. Deixa eu apagar aqui, tá, meu gente? Só para ficar mais simples. Vamos lá. Existem verbos que são de sentido, eu vou dar alguns exemplos, como, por exemplo, andar. É verbo de sentido, nocional. Existe, por exemplo, o verbo comer. É verbo de sentido, nocional. Existe o verbo sorrir. Estou dando exemplos, tá? É um verbo de sentido, nocional. Já tem verbos que eles vão ser apenas para ligar informações, eles não vão ser verbos nocionais, como, por exemplo, o verbo ser, que pode se transformar no é. Ele é lindo. Estão vendo aí? Tem outros, professor? Tem o verbo estar. Quando eu digo assim, ele está doente. Esse verbo é um verbo de ligação. Ou quando eu digo permanecer, eu digo assim, ele permanece aqui. Veja que é um verbo que está só, chega, meu Deus, permanecer. Está só aqui para ligar, tá bom? E tem verbos que vão ser fenômenos da natureza, como, por exemplo, o verbo chover. O verbo, por exemplo, anoitecer. Como, por exemplo, o verbo nevar. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós temos verbos que são de sentido, nós temos verbos que são de ligação e nós temos verbos que são fenômenos. Tranquilinho até aqui, minha gente? Vou continuar, tá bom? Nós não vamos olhar agora para o verbo de ligação. Eu vou até esconder eles aqui. Não sei se vocês estão copiando ainda, mas eu vou esconder eles aqui um pouquinho. A gente não vai olhar agora para os fenômenos e não vamos olhar agora para o de ligação. Nós vamos olhar agora para os verbos que têm sentido. O que é dizer que um verbo tem sentido? Que ele indica uma ação, alguma coisa que aconteceu. Tá bom até aqui? Tranquilo. Só que tem verbos que têm sentido completo. E tem verbos que não têm sentido completo. Calma aí, professor, para eu entender. O que é dizer que um verbo tem sentido completo? É dizer que ele não precisa de mais nada. Aí eu vou dizer também que esse verbo, olha o nome, é intransitivo. Porque esse verbo não precisa de nada. Me dê um exemplo, professor. Vou voltar aqui, então, para o nosso quadrinho de anotações.
Esses verbos que têm sentido, esses verbos que têm sentido, eles podem ter sentido incompleto. Meu Deus, como tá feinho, né? Esses verbos que têm sentido, eles podem ter sentido incompleto, ou esses verbos podem ter sentido completo. De novo, verbo que tem sentido pode ter sentido incompleto ou sentido completo. Tranquilo até aqui? Vamos para um exemplo. Quando eu digo ele morreu, vocês entendem o que aconteceu, sim ou não? Estou esperando, tranquilo? Então, se eu digo ele morreu, o verbo morreu é um verbo que tem sentido completo. Eu até poderia dizer assim, ele morreu ontem. Mas esse ontem é uma informação extra. Porque quando eu digo ele morreu, a informação principal foi dada já, ele morreu, acabou. Se eu quiser dizer que ele morreu ontem, ou ele morreu de diabetes, tudo isso que veio depois do morreu, a gente vai dizer que é informação extra. Aí, quando a gente vai estudar o verbo morrer, a gente diz que ele é um verbo, presta atenção, olha para mim, a gente diz que o verbo morrer é um verbo intransitivo. Olha o nome. O que é uma coisa intransitivo? É que não transita. Intransitivo, eu chego nele, é como se eu pegasse o carro e eu vou dizer que ele não precisa andar, ele não precisa de mais nada. Ele vai ficar ali imóvel, intransitivo. Aí a gente diz que morrer é um verbo intransitivo, porque ele não precisa transitar para outra palavra. Ele não precisa de outra para ganhar sentido completo, tá bom? É diferente, por exemplo, do verbo gostar. Vamos para um exemplo? Se eu digo assim, olha, ele gosta. Eu posso dizer que esse gosta tem sentido completo? Não, ele tem sentido, eu sei o que é gostar, mas eu preciso de alguma coisa que a gente chama de complemento para o verbo gostar ter sentido. Aí a gente vai dizer, por exemplo, que o verbo gostar é um verbo transitivo. Por quê? Pensa na palavra transitivo. Ele precisa transitar. Ele precisa encontrar com um complemento para que ele possa fazer sentido. Aí eu digo assim, por exemplo, ele gosta de chocolate. Aí, a partir de agora, eu entendo que ele gosta de alguma coisa que é de chocolate. Então, eu vou anotar aqui para a gente um exemplo de verbo com sentido incompleto e de verbo com sentido completo, tá bom? Verbo com sentido incompleto, qual foi o exemplo que eu dei? Ele. Como tá tronchinho, meu Deus. Ele gosta de chocolate. Esse gostar tem sentido incompleto porque ele precisa do de chocolate, tá bom? E o verbo que tem o sentido completo é o ele morreu hoje. Veja que o morreu não precisa do hoje. O hoje é só uma informação extra. Ah, professor, mas o hoje é importante? É, mas ele não completa o verbo morreu. Porque só com isso aqui eu já entendo a mensagem completa. Porque morrer tem sentido completo. Tá tranquilo até aqui, minha gente? A Marilene até falou da preposição, né? Ele gosta de chocolate. Aí eu coloquei até o de, porque quem gosta, gosta de algo, tá bom? Então, só para resumir esse resumo da tela aí, é o primeiro resumo que a gente vai precisar para a aula de hoje. Pouquinha coisa, já falei muito, mas anota aí só o que é mais importante. Tem verbos que são de sentido, tem verbos que são de ligação, tem verbos que são fenômenos. Tranquilo. Esses verbos que são de sentido se dividem em dois: os de sentido completo e os do sentido incompleto.
Aí agora você vai ter que usar, ó, a lógica, para não ter que decorar muita coisa. O verbo que é completo, a gente chama de verbo intransitivo. Por que intransitivo? Porque ele não precisa transitar. Já o verbo que é incompleto, o sentido não está totalmente no verbo, a gente vai chamar de verbo transitivo. E por uma questão de lógica, porque esse verbo precisa transitar. Ele precisa transitar para onde, professor? Para um complemento. Veja aí na tela, quem é que completou o verbo gosta? Quem completou o verbo gosta? Quem consegue me dizer no chat ou no microfone? Quem completou o verbo gosta? Ninguém, minha gente, para me dizer? Chega no chat, está aí na tela de vocês. Quem completou o verbo gosta? Ixi! Ó, muito bem. Marilene e Maiara já responderam aqui no chat para mim, né? Quem completou o verbo gosta foi o de chocolate. Ó, dica de concurseiro, que tem que se ligar no nome das coisas para não ter que aprender muito. Se o de chocolate completou o verbo gosta, eu vou chamar o de chocolate de complemento. Olha como é fácil. Eu vou chamar o de chocolate de complemento, porque ele completou o gosta. Aí a Maiara fez uma observação muito importante no chat, que a Maiara disse até assim: chocolate é um substantivo. Na morfologia, né, Maiara? Muito bem, a Maiara fez uma observação muito importante. Olha a diferença, então, entre morfologia e sintaxe. Porque na morfologia nós aprendemos no mês passado que chocolate é o nome de alguma coisa, de uma comida. Então eu vou chamar de substantivo. Só que a sintaxe não vai querer saber se é um nome, se é um substantivo. A sintaxe vai querer saber que a palavra chocolate vai funcionar, então, como complemento. Então é isso que a gente está estudando aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E esse de alguma coisa a gente vai chamar de complemento. Ah, professor, não vou lembrar disso não, no concurso. Não precisa. O que você precisa é aprender a usar a lógica do nome das coisas. Por que eu chamo uma coisa de complemento? Porque ele completa. Por isso ele é chamado complemento. Por que, que eu chamo um verbo de transitivo? Olha o nome trânsito. O que é que a gente faz no trânsito? Transita. Então, eu preciso sair de um lugar e chegar em outro. Então, o verbo transitivo, ele precisa de outra coisa, tá bom? Aí a Mayara falou até do complemento nominal, que já é outra coisa, que a gente vai estudar lá na sintaxe, lá na frente. Tá bom até aqui? Então, agora eu vou fechar essa telinha dos exemplos que eu dei e eu vou voltar para a nossa listinha número 5, para que a gente possa, então, ver algumas informações a mais sobre esse resumo que eu fiz para vocês, tá bom? Vou voltar agora para a telinha de número 5. Então, a partir do que a gente já estudou até aqui, a gente já tem algumas informações importantes. Chega, meu Deus. Abriu aqui a coisa errada. Telinha de número 5, já está abrindo aqui, só um instantinho. A partir do que a gente viu, a gente já pode, então, dizer algumas informações. O verbo transitivo, tem gente já esquecendo, não esquece não. O verbo transitivo é só a introdução, a gente vai ver isso tudo de novo em sintaxe, tá? O verbo transitivo, então, é aquele que transita, ou seja, precisa de um complemento. Tranquilo até aqui, tá bom? Aí, oi? Pode falar. Esse complemento vai vir sempre como preposição. Perfeito, Luciene, a sua pergunta. Perfeito. Aí é isso que a gente vai começar a avançar agora, Luciene. Primeiro a gente entendeu que o verbo transitivo ele precisa de complemento, tudo bem. Aí quando esse verbo que precisa de alguma coisa ganha, a gente vai chamar de complemento ou de objeto, né, na língua portuguesa. Só que às vezes esse complemento pode vir com uma preposição, como a Luciene acabou de perguntar, e às vezes ele pode não vir. Então, a gente vai ter que dizer que tem verbos que precisam de complemento com preposição e tem verbos que precisam de complemento sem preposição.
Vamos para um exemplo? Eu posso dizer assim, gosto de bolo. E esse de bolo veio com o de, que é uma preposição. Então, a gente vai dizer que o gosto, nesse caso, foi um verbo transitivo indireto. Olha o nome. Indireto. Por quê? Porque eu gosto de bolo. Para o gosto encontrar com o bolo, no meio, eu tive que colocar um de. Aí a gente vai dizer que essa preposição, nesse caso, eu tive um verbo transitivo indireto, porque precisou de alguma coisa, mas no meio desse casamento vem uma preposição. Mas nem todo verbo é um verbo transitivo indireto, que precisa de preposição. Vão ter verbos que vão ser transitivos diretos. Como, por exemplo, quando eu digo assim, comi bolo. Quem come, come algo. O que foi que eu comi? Qual foi o complemento que eu comi? Bolo. Só que entre o comi e o bolo não veio preposição. Aí a gente vai chamar de verbo transitivo direto. É muita informação, é muita coisa, mas se você começa a pensar no nome dessas coisas, elas começam a fazer mais sentido. Eita, peraí, a questão do concurso está me falando de verbo transitivo direto. Então, eu vou procurar o verbo que transita, que precisa de alguma coisa, e que esse casamento é sempre direto, não teve nenhuma coisa indireta. E o que é indireto, professor? A presença de uma preposição. Entendeu, Luciene? Entendi. Uhum. Então, com isso, a gente já pode avançar e fazer até o resuminho da apostila de número 5. O que é que ela está dizendo aí para a gente? Ela está dizendo que vão existir verbos que são transitivos diretos. Ou seja, é um verbo que precisa transitar para um complemento, por isso ele é chamado transitivo, e esse trânsito se dá de maneira direta, ou seja, nada atrapalha. Aí aqui está um resuminho, uma explicação bem pequenininha que eu fiz. Pede um complemento, por isso ele é transitivo, e ele transita até o seu complemento de maneira direta, ou seja, sem preposição. Vamos para exemplo? Eu digo assim: comprei charutos. Pode Oi, repetir o exemplo do transitivo indireto? se eu posso repetir o exemplo do transitivo indireto, Marta? O gosto de bolo, por exemplo. Por que eu chamo de transitivo indireto? É bom a gente. A pergunta da Marta é legal, porque a gente precisa repetir, anotar várias vezes, até a gente conseguir memorizar. Quando eu escrevo eu gosto de bolo, por que eu chamo gosto de bolo de verbo transitivo indireto? Porque quem gosta, gosta de algo. Aí eu gosto bolo, mas eu preciso do de para ficar uma frase bonita. Aí a gente vai dizer que é um verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, às vezes até na pergunta, quando eu vou fazer, ó, quem gosta, gosta de. Aí apareceu o de na coisa. Aí a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. Tá bom? Ficou claro, Marta? Ficou legal, né? Aí, quando a gente. Vamos voltar rapidinho para o verbo transitivo direto. Quando a gente diz comprei, vou até anotar aqui, tá? Apagar aqui para ficar bem organizadinho o nosso resumo. Tem algumas pessoas que gostam de aprender resumido, aí dá até sigla. Cria até sigla. Eu vou criar uma siglinha para a gente. Eu criei agora também. VTD. Algumas pessoas do concurso chamam, né? Criam até uma sigla. VTD. O que é o VTD, professor? É o verbo. O T é de transitivo. E o D é de direto. Aí eu digo assim: eu comi bolo. Aí o que é que o nosso resuminho aqui da apostila está dizendo? Que aqui você tem um V, T, D. Porque eu não posso chegar, imagine você chegando na sua casa e dizendo, sei lá, ó para mim, é um exemplo. Imagine você chegando na sua casa e dizendo que Lagoa da Canoa abriu um restaurante maravilhoso. Você vai dizer, eita marido, eita mulher, eita filhinho, eita filhinha, abri um restaurante maravilhoso lá na praça. Eu comi.
Aí você cala a boca. Aí o seu filho vai ficar olhando para você, sua esposa vai ficar olhando para você, seu esposo vai ficar olhando para você e disse sim, abriu um restaurante maravilhoso na praça, você comeu, mas quem come, come algo. Aí você vai chegar para a pessoa e tem que dizer assim, tem que terminar a frase. Eu comi bolo lá. Eu comi um bolo lá maravilhoso. Eu comi uma torta lá maravilhosa. Então a gente vai dizer que comer é um verbo VTD, é um verbo transitivo direto, porque quem come, come algo. Só que eu não preciso do de, eu não preciso do da, eu não preciso do com. O casamento entre comer e bolo é direto, tá aí na telinha de vocês, não tem nada atrapalhando esse casamento, tá bom? Então é isso que o resumo da apostila número 5 está dizendo. Vão ter verbos que pedem um complemento, por isso a gente vai chamar ele de transitivo, e não vai acontecer preposição, tá bom? E aqui eu dei o resuminho. Comprei charutos. Comprei charutos. Quem compra, compra algo. Que foi o quê? Charutos. Eu vou até anotar aqui do lado. Comprei. Ó que bonito. Comprei. Eu comprei. Aí eu comprei o quê, professor? Charutos. Quem compra, compra algo. Aí eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra algo. Vamos para mais um exemplo. Imagine você chegar em casa e dizer, olha, fui no supermercado e comprei. E calar a boca. Quem vai ouvir não vai ter uma mensagem completa, porque quem compra, compra algo. Aí você precisa chegar e dizer assim para a pessoa, eu fui ao supermercado e comprei arroz. Aí a gente vai dizer que esse comprei ganhou um complemento que foi o arroz. O comprei vai ser um verbo transitivo direto que ganhou um complemento que a gente chama também de objeto e ganhou um objeto. E é um verbo transitivo direto, porque ele casou, o comprei, casou diretamente com o arroz. Tranquilo até aqui? Só quem tem dúvida, se não entendeu, pede explicação, pede mais um exemplo, porque esse conteúdo parece fácil, mas é um dos mais cobrados de sintaxe em concurso, e é o que mais a gente esquece do ensino fundamental. Então, se tiver dúvida, não hesite em dizer, professor, quero mais um exemplo. Professor, explique de novo, tá bom? E não deixa de ir anotando no seu caderninho aí os resumos de tudo que a gente está vendo para ficar bem clarinho, tá bom? Marta? O verbo transitivo direto aí para ter essa ligação sempre é com de. Perfeito, Marta. Não precisa ser sempre a mesma preposição. O verbo transitivo indireto tem que ter a presença de uma preposição, mas não é fixa. Pode ser de, pode ser da, pode ser com. E o que vai definir, professor? O que vai definir se vai ser de ou da? Vai ser o que tiver na frase. Por exemplo, eu digo assim, eu gosto de você. Ou eu gosto da Adriana. Veja, por que eu de você? Porque a palavra era você. Mas e por que eu gosto da Adriana? Porque a palavra Adriana é feminina, então pede um da e não um de. Essa pergunta é muito boa, viu, Marta? A preposição não é fixa. Quem vai definir a preposição é o verbo que eu usei e o que veio depois desse verbo. Mas, de qualquer maneira, vai ser sempre transitivo e indireto, porque precisou da preposição, tá bom? E como é que eu sei, professor, qual é a preposição que eu vou precisar? Porque o próprio verbo denuncia. O verbo gostar, por exemplo, quando eu faço a pergunta, quem gosta, gosta de. Então, o verbo gostar gosta sempre da preposição de. Mas pode ser outra? Pode, vai depender do que vier depois, tá bom? Tá tranquilo até aqui, minha gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que tá tranquilinho, né? Então eu vou seguindo. Então vai ter, professor, eita, quanta informação, professor, muita coisa para entender. Mas o que eu quero é só que a gente feche um resuminho aí, porque quando você for revisar, a gente vai ter um resuminho só do que é mais importante. Por que eu chamo de verbo transitivo direto? Aí você tem que saber, porque é um verbo, ele transita, anda para outra palavra, ele precisa encontrar com outro, então, quando eu preciso encontrar com alguém, eu pego meu carro, pego minha moto e transito. Aí eu vou até ela, por isso transita. E ele pode transitar de maneira direta, porque o encontro é direto,
ou ele pode transitar de maneira indireta, porque ele vai precisar de uma preposição. Sabendo isso, meu amor, olha para o tio Wilkley aqui e confie. Você acerta um monte de questão em qualquer concurso, tá bom? Então, vamos para a nossa apostilazinha aqui, para a gente avançar um pouquinho. Do mesmo jeito que existem VTDs, que são verbos transitivos, a gente vai ter, deixa eu anotar aqui, ó, nova sigla, para quem gosta de sigla, né? A gente vai ter o VTI. Do mesmo jeito, tá bom? O que é o VTI? É o verbo que é transitivo, mas que é um verbo transitivo indireto. Se você for um bom concursando, quiser passar, ó, seu salário depende disso, viu? Seu salário de concursando, quando você passar, depende dessa capacidade de primeiro passar na prova. Então a gente tem que aprender macete. A Marta fez a carinha de triste, né? A gente tem que cortar caminho, tem que ser mais esperto que os nossos concorrentes. A gente tem que aprender a lógica. Olha o nome. Peraí, se é verbo transitivo indireto, que a questão do concurso está me perguntando, aí você tem que fazer assim: o que é um verbo transitivo indireto? O verbo eu sei o que é. Transitivo porque ele precisa transitar. Se ele transita, ele tem que encontrar com alguém. E ele é indireto. Então, ele é indireto porque não é direto. Se é indireto, é porque alguma coisa atrapalhou. Tudo que é indireto é porque tem alguma coisa que atrapalha. Aí você não precisa nem lembrar de regra, nem de nada. Só o nome do que a questão trouxe já é o suficiente para ajudar você a saber que alternativa você está procurando. Eita, se a questão está falando de transitivo indireto, eu vou procurar a alternativa que tem uma preposição. Porque se tiver alternativa que não tem preposição, não tem como ser indireta. Aí você já vai aprendendo a malícia de já ir eliminando a alternativa que quer lhe enganar, tá bom? Aí o que é que a apostilazinha que está aí com vocês, com o resumo que eu fiz, está dizendo? Os verbos transitivos indiretos, olha eles aqui na apostila de vocês, são aqueles que pedem um complemento, ou seja, eles precisam transitar e até chegar no seu complemento aparece uma preposição com preposição. Vamos para o exemplo? Eu digo assim, ó, para o verbo transitivo indireto. Gosto, esse exemplo é bem a minha cara, de frituras. Não sei vocês, mas eu amo hambúrguer, batata frita. Ah, minha gente, aquele sanduíche com muito bacon, com muita carne, com muito molho. Ai, que delícia. Falando de comida, a gente ainda nem comeu, né, minha gente? Ó, gosto de fritura. Quem gosta, eu vou dizer que esse é um verbo transitivo, porque gosta de algo. Mas antes de eu dizer frituras, apareceu o danado do de. Aí eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de algo. Imagina você chegando em casa e dizer, não, eu gosto, e não dizer do que é. Então, a gente vai dizer que esse verbo precisa de complemento, e além do complemento, ele precisa da preposição. Tudo bem até aqui, minha gente? Tranquilinho? Vixe, como vocês estão bem, então. Tá bom. Então, vamos para um conhecimento novo, que é a terceira informação. Eita, professor, tá ficando difícil. Tá mesmo, viu? Se existem verbos, a gente já viu agora que existem verbos. Chega que a minha canetinha agora não quis pegar, não. Eita, meu Deus, chega. Deixa eu voltar aqui, minha gente. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos lá. Se existem VTDs, verbo transitivo direto, existe o VTI, que é o verbo transitivo indireto, e agora existe um terceiro tipo de verbo, que é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Calma aí, professor. Como assim? Existe um verbo transitivo direto, existe um verbo transitivo indireto, e agora existe um que é os dois ao mesmo tempo? É, minha gente. Tem verbo que o bichinho não precisa transitar só uma vez, não. Ele precisa transitar duas vezes, de tão fraco de significado que ele é. Vamos para o exemplo? Enviei, olha para mim, concentra. Enviei uma carta para a Ana. Aí agora eu vou olhar para esse verbo. Qual é o verbo? Enviar. Vocês percebem que agora na frase quem enviou,
tem que enviar algo para alguém. Então, esse verbo precisou de quantos complementos? Ó, quantos? 2. De novo, enviei uma carta para Ana. Quem envia, não só envia algo, mas nesse caso enviou algo para alguém. Aí a gente vai ter que dizer que esse verbo, ó o nomezinho, só para a gente ver que é um negócio bem de lógica. Eu gosto de língua portuguesa, minha gente. Sabe por que eu não gosto muito de matemática? Porque a matemática você precisa montar muita coisa, muita operação, você precisa de muitos conceitos. Língua portuguesa, às vezes, eu acho mais simples, porque o próprio nome ajuda. Olha o nome: verbo, transitivo, direto e indireto. Então, é um verbo que transitou, primeiro direto e depois indireto. Vamos anotar o exemplo aí, do exemplo do VTDI. O verbo que é transitivo, direto e indireto, é aquele que precisou de 2 complementos. Aí eu digo assim: enviei uma carta para Ana. Só o povo de Lagoa da Canoa, que é inteligente, me diz: quem envia, envia algo. O que foi que eu enviei? Uma carta. E quem envia, envia algo para alguém. Para quem foi? Para Ana. Para Ana. Muito bem, obrigado. Aí a gente vai dizer que um objeto aqui é direto e o outro é indireto. Quem vocês acham que é o direto? Uma carta, porque não teve preposição. Eita, professor! Alguém vai perguntar já. Mas não teve uma carta? Uma não é preposição? Não é. Uma é artigo. Então a gente vai dizer que uma carta é o objeto direto e para vai ser um objeto ou um complemento indireto, porque para é preposição. Aí a gente vai ter aí um VTDI que tem 2 complementos, um direto e um indireto. Tranquilo até aqui, corações de Jesus? Tudo, Lady Laura. Tudo. E quem foi que ia falar alguma coisa? A Luciene? É artigo, que era numeral. Mas é só decorar as preposições que fica bem mais fácil, né? É, exatamente. A pessoa olha se tem a preposição. Aí Perfeito. no transitivo indireto, não é isso? E no direto, a pessoa vê a frase e olha o verbo. Perfeito. Aí alguém falou de perguntando, olha que pergunta é interessante. Alguém perguntou do numeral, não foi aí? Quem foi? Deixa eu ver que eu não vi. Só vi o microfone abrindo e não vi quem foi. Quem foi que falou do numeral? Foi a Marta, né? Já poderia ser outra questão do concurso, se não fosse transitividade verbal. Quer saber se é numeral ou se é artigo. Aí o lance é o seguinte, Marta. Lembra, eu até dei essa dica, esse macete, quando a gente estava estudando numeral e artigo. Como é que eu sei se uma que pode ser numeral e pode ser artigo é numeral ou artigo? Depende do sentido que eu estiver querendo empregar. Se eu estiver dizendo que foi uma carta qualquer, aí eu vou chamar de artigo. Se eu estiver querendo dizer que foi apenas uma, por exemplo, se eu colocar aí, enviei apenas uma carta para a Ana, aí esse apenas, eu estou querendo dizer que só foi uma e não foi mais de uma. Aí então é numeral. Eu acho que até quando a gente falou dessa questão do uma, eu até pedi para vocês anotarem esse macete, né? Que é muito parecido. Como é que eu vou saber, professor, se é um artigo ou se é uma numeral? Porque quando eu falo apenas uma, eu estou dando ideia de que não foram duas. Aí é numeral. Quando eu digo que é uma carta qualquer, aí eu estou tratando, então, como um artigo. Pegou o lance, Marta? Bom, vamos lá. Aí a gente já está aqui fechando já esses conceitos, tá bom? Só uma observação que você tem que colocar aí é que, dependendo de banca, macete de concursando, viu? Tem banca que é safada. Deus me perdoe, mas eu já vou chamar a banca de safada. Tem banca que é safada. Porque a gente demora um tempão para aprender que a gente vai chamar de verbo transitivo, direto e indireto. A gente demora um tempão para aprender isso. Às vezes a gente sai do ensino fundamental, a gente aprende isso lá no 8º e no 9º ano, e às vezes a gente sai de lá nem aprende direito. Não leva nem para a vida. É uma coisa que a gente aprende e deixa lá mesmo.
Só que tem banca que ainda dificulta ainda mais. Ela ainda usa um nome antigo. No lugar de dizer verbo transitivo direto e indireto, ela chama de verbo bitransitivo. Marque a alternativa que apresenta um verbo bitransitivo. Aí o aluno depois diz, eita, professor, eu fico morrendo de raiva dos meus alunos, às vezes. Quando eu estou dando aula para concurso, nos cursinhos aqui em Arapiraca, ele diz, professor, eu errei essa questão, porque quando o senhor deu aula para mim, o senhor falou verbo transitivo direto e indireto. E lá estava chamando de verbo bitransitivo. Por isso que eu errei, porque o senhor não me ensinou. Aí eu digo, ô peste! Eita, meu Deus, está gravando a aula. Chega. Falando palavrão, meu Deus do céu, chega. Bom, já foi. Aí eu digo, ô filho de... Diga assim, pestinho, meu amor. Valmirene. Aí eu digo assim, quando é adulto eu já trato assim, na pressão. A Ariana e a Edinaldo estão rindo já, né? E a Gilmar, o povo tá rindo. Quando é criança, eu ainda tenho paciência. Por exemplo, quando eu estou dando aula para o 8º e para o 9º ano, que eu sei que são muitas informações, eu ainda perdoo. Mas concursando, eu não perdoo. Porque concursando, se errar por uma coisa que ele não sabe, eu ainda perdoo. Mas ele perdeu o concurso por uma questão que falava de bitransitivo. Olha o nome, bi. Bi vem de quanto? Bi. Eu fico logo nervoso, dá logo uma coceira. Bi vem de quanto, minha gente? Bicampeão. Bivolt. Vem de quanto, bi? Chega a me dar uma coceira. De 2. De 2. Aí eu digo que o negócio é bitransitivo. Então é porque tem quantas transitividades? Ele precisa ir quantas vezes encontrar com os complementos? 2. Aí a Gotinha que fez o concurso me disse que errou. A professora, eu passei no concurso por causa do senhor. Aí eu digo, como é a história, mas não é passar por causa da sua burrice. Eita, meu Deus do céu, chega. Não passou por causa da sua falta de atenção. Não é assim que eu digo burrice, não, minha gente. Eu digo falta de atenção. Porque como é que você vê o negócio da questão? Marque a alternativa que tem um verbo bitransitivo e você me marca outra coisa. Bitransitivo, bi. 2 trânsitos. Então, ele precisa encontrar com quantos? 2. Então, você vai procurar a alternativa onde o verbo precisou de 2 coisas, de 2 complementos, de 2 objetos. Tranquilinho até aqui, minha gente? Tá de boa? Desculpe o nervoso, é o TDAH. Né? E tranquilo. Desculpe o nervoso, vai, menina, e demais. É o TDAH. Minha medicação acabou. O bonitinho do meu psiquiatra não veio para minha consulta. Não tem problema não. Qualquer coisa a gente passa um Rivotril aí. Não, diga aí, mulher. Eu tô sem minha Ritalina, aí eu fico meio agitado assim. Mas diz meu psiquiatra que amanhã ele vem para Arapiraca e eu vou buscar a receita para comprar minha medicação. Aí hoje eu estou meio agitado. E também as saudades que eu tava de vocês, minha gente. Eu fico agitada assim quando eu não vejo meus alunos. Pois bem, corações de Jesus, para finalizar nosso conteúdozinho, o verbo que é transitivo direto e indireto. E é uma coisa importante para concurso, tá? Se eu chamo o verbo o bitransitivo, ou seja, que precisa de 2 objetos, não tem como ele precisar de 2 objetos diretos, nenhum verbo da língua portuguesa, e não tem como ele precisar de 2 objetos indiretos. Ou seja, se vai precisar de 2 coisas, vai ser sempre uma direta e vai ser sempre uma indireta, tá bom? Professor, mas se eu disser, o senhor está errado, professor. Mas se eu disser que fui ao mercado, vamos ver quem vai ser esperto. Se eu disser que fui ao... A tela está passando para vocês, minha gente, que eu estou escrevendo sem saber. Acho que tá, né? Tá. E se eu disser, professor, que eu fui ao mercado e comprei arroz e macarrão? Quantos complementos eu tenho? Quantos objetos? Vou pegar vocês agora, na casquinha de banana do concurso. 1. E aí, Valmirene, tu acha que são quantos? Eu acho que é 1. Fui ao mercado e comprei arroz e macarrão. Comprei arroz e macarrão. Tem quantos objetos? Olha que engraçado, um só na sintaxe. Porque quem compra, compra algo. E o algo foi arroz
e macarrão. Aí a gente vai fazer o pacotão aqui e chamar isso tudo na sintaxe de objeto de complemento. A gente vai chamar de objeto direto, que é formado por duas palavras, mas é apenas um objeto. Por mais que seja formado de duas palavras, aqui a gente só tem uma função sintática. A gente está falando de sintaxe, e lembrando que eu estou só dando a introdução. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente vai ver ainda de maneira muito maior quando a gente for estudar a sintaxe. Mas eu preciso que a gente já vá abrindo os olhos, por isso que eu coloquei esse resuminho aí. Porque quando a gente estuda verbo, não tem como estudar verbo e morfologia sem falar dessa importante função do verbo, que é entender essas coisas que ele precisa ou não. Tá bom? Tranquilo até aqui, minha gente? E por último, ele está na apostila aqui, mas não é novidade que eu já expliquei. Quer dizer, mais um, professor? Não. É só porque isso aqui é o resumo do que eu expliquei no começo da aula, tá? Nós vamos ter verbos que são intransitivos. Olha aqui outro exemplo antes de ir para o verbo intransitivo, né? Na apostila tem um exemplo bem legal para vocês, ó. Mazinho, acho que é Mazinho, né? Mazinho deu balinhas à menina da rua. Ó, Mazinho deu balinhas à menina da rua. Quem dá o quê, minha gente? Algo que foi o quê? Balinhas. E ele deu, nesse caso aí, algo a alguém. A gente vai dizer que esse verbo, o verbo dar, deu balinhas e deu algo a alguém. A gente vai chamar, então, de verbo bitransitivo ou verbo transitivo, direto e indireto. Porque o fulaninho, que foi o Mazinho, ele deu balinhas e ele deu balinhas. Ó a pergunta que eu faço ao verbo. Quem dá algo a alguém. Então, esse a eu vou chamar de preposição. Porque quem dá algo a alguém. E ele deu a meninos da rua. Professor, eu estou todo confuso. Que o senhor me disse que o a é um artigo. O senhor me disse no primeiro dia de aula. Quando a gente estava estudando artigo, o senhor me disse que a era artigo. Mas eu disse que é artigo se ele estiver acompanhando quem? Quem lembra? Quem consegue dizer aí no chat, eu abri o microfone. O a é artigo se ele estiver acompanhando quem? Um substantivo. Muito bem, Maiara. Muito bem. Estudos Connect. O a é um artigo se ele estiver acompanhando um nome feminino no singular. Mas veja que o Mazinho, ele deu balinhas a meninos. Então, não tem como eu dizer que esse a está acompanhando meninos. Porque se esse a estivesse acompanhando meninos, não seria a, seria os. Então, esse azinho não é artigo, ele é uma preposição. Porque ele está acompanhando o verbo. Porque quem dá algo a alguém. Esse a não pertence ao alguém. Esse a pertence ao verbo dar. Porque quem dá algo a alguém. Então, tem a que pode ser artigo, tem a que pode ser preposição. A gente vai dizer que esse verbo é um verbo bitransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto, porque quem dá algo a alguém. Então, ele teve dois complementos. Um que é o direto, que vai ser o objeto direto, balinhas, e o a meninos de rua vai ser o que a gente chama de objeto indireto, porque veio com preposição. Tranquilo até aqui, minha gente? Quem não entendeu, diz um oi, professor, socorro, estou mais perdido do que cego no meio do tiroteio, professor, me ajuda, eu quero mais um exemplo, senão eu vou seguir. Tá de boa até aqui, né? Dito isso, nós terminamos o resuminho da apostila número 5 e estamos prontos para começar a resolver com muita calma, com muita paciência, os nossos exercícios dessa apostila, tá bom? Deixa eu apagar aqui essa apostilazinha. Professor, onde é que eu encontro essa apostila que eu não tenho?
Tá lá no grupo de vocês, Edinaldo já deve ter mandado. Quer dizer, já deve não, já mandou, porque vocês estão com essa apostila tem mais de 15 dias, tem nem desculpa. Ou quem ainda não tá, mas quer pegar, tem lá no Espaço Mix. Inclusive, eu vou pedir para o Espaço Mix me patrocinar, porque eu estou fazendo campanha para eles faz um tempão. Eu espero que o Espaço Mix me patrocine, minha gente, porque eu sou um bom divulgador do trabalho deles. Vocês não concordam, não, minha gente? Eu estou enrolando aqui porque eu estou abrindo a apostila para vocês, tá? Só um instantinho aqui. Quer dizer, para mim, porque na tela de vocês já está. Aí tem pouquinhas questões sobre isso. Professor, por que essa apostila ficou tão pequenininha de questões? Porque, como eu disse, isso é um conteúdo de sintaxe que eu estou começando a abrir agora para vocês, só para a gente ir vendo que o negócio vai ficar difícil. Tá bom? Tá aí na tela de vocês uma apostila. E a primeira questão é para dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá bem devagarzinho, que esse conteúdo é um pouquinho mais difícil, é cheio de detalhes, e não precisa ter pressa, tá bom? Vamos lá bem devagarzinho. Tem assim na questão. A fonte da juventude, capaz de curar todos os males e fornecer o vigor físico da melhor época da vida, nunca passou de um mito. Aí ele marcou aí o verbo passou e disse assim, julgue o item a seguir. O verbo passou, no contexto, é transitivo direto. Aí você vai ter que dizer se ele é transitivo, direto ou não. Uma coisa importante, minha gente, que eu esqueci de comentar. O verbo, ele não é sempre a mesma coisa. Ele não é sempre transitivo, ele não é sempre intransitivo, ele não é sempre transitivo direto. Tudo depende do contexto, depende da frase que ele foi dado. Tá bom? Aí vamos lá. Ele disse que era transitivo direto. Tranquilo? Aí ele disse assim: a fonte, vamos ler o texto bem devagarzinho. A fonte da juventude, capaz de curar todos os males e fornecer o vigor físico da melhor época do ano, nunca passou de um mito. Aí ele quer saber desse verbo passou. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar a esse verbo se ele precisa de alguma coisa. Quem passou, nunca passou. Quem passou, nunca passou. Ninguém vai me dizer, minha gente, nem no chat, nem no chamado. Mas nesse quem passa está se referindo a uma pessoa. É o tempo. Não está se referindo a uma pessoa aí. Quer dizer, que é a fonte da juventude, né? Ó, a fonte da juventude, capaz de curar todos os males e fornecer o vigor físico da melhor época da vida, nunca passou de um mito. Quem nunca passou de um mito? A fonte da juventude. A questão é que eu posso chegar aqui e dizer assim para vocês, olha para cá, para mim agora. A fonte da juventude nunca passou. Vai ficar faltando o quê, minha gente? Quem não passa, não passa? Ixi! Deixa eu anotar aqui pra gente. Tá ruim, né? Se eu disser assim, deixa eu mudar o exemplo, então. Eu tô com raiva de você. Olha para mim, tô com raiva de você. O Edinaldo, da Marilene, da Marta, da Valmirene, da Luciene. Tô com raiva da Silvânia. Tô com raiva da Radmila, da Denise. Tô com raiva de todo mundo que tá nessa chamada. Me revoltei agora, tô com raiva. Aí eu vou dizer assim, Edinaldo, Valmirene, Marilene, Marta, você nunca passou de um infeliz. Ou você nunca passou de uma infeliz. Eu podia chegar só aqui e dizer, você nunca passou? Não. Se eu quero lhe insultar, eu preciso dizer o quê? Você nunca passou? De uma infeliz. De algo. Porque você nunca passou de algo. O que foi o algo que você nunca passou? De um infeliz. Olha aqui como eu fui ofensivo. Aí a pergunta é, eu preciso ou não preciso dizer do que você nunca passou?
Precisa. Preciso, muito bem. Então, quem nunca passou a fonte de juventude, nunca passou. Ela nunca passou de quê? De um mito. De um mito. Então, se eu precisei de um mito para entender o que é o verbo passou, eu vou dizer que o verbo passou é um verbo transitivo Indireto. indireto, porque teve a presença da preposição. E a questão me dizia que era transitivo direto. Então, ela está mentindo. Minha gente, quem não entendeu diz assim, professor, explica de novo. Quem não entendeu diz assim, professor, eu quero que o senhor me fale de novo. Eu entendi. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Todo mundo entendeu? Se ninguém disser, o professor, explica de novo, eu vou seguir. E esse conteúdo é difícil, eu preciso que todo mundo esteja alinhado comigo, não adianta ir com pressa, e só explicar uma vez se você não entendeu. Tá tranquilo, né? Até agora tá tranquilo. Então, eu vou seguir. Se eu disser assim, mas eu ainda vou repetir mais um exemplo dessa questão 1. A vida não passa de uma ilusão. Aí eu tenho que dizer ou não de uma ilusão? Não. Senão eu vou dizer, a vida não passa. Sim, não passa de quê? Aí eu digo, a vida não passa de uma ilusão. Aí esse de uma ilusão está completando o sentido de passar. Se teve preposição, ele é transitivo indireto. Tá bom? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção. Cuidado com o concurso. Porque, mais uma vez, eu vou repetir. A banca é safada. Ela não quer que todo mundo passe. Ela quer só que quem estudou muito passe. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que existem mudanças de acordo com a frase. Tá bom? Vamos para um exemplo? Tem uma música... Eita, vou revelar a minha idade. Revelar que eu tenho mais de 30, olha. Eu vou revelar que eu tenho mais de 30, mas eu estou perdoado, porque eu só conheço a música e não sei quem cantava. Então é porque não é da minha época. Deixa eu agora exercitar. Vou até botar uma pastilha na boca para exercitar os meus dotes musicais. Tem uma música que dizia assim: o tempo passou e eu sofri calado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, o papel bonito, chorei de emoção quando a... Eu canto muito bem, minha gente. Um cantinho rabiscado no Olha aí, verso. ó. Ela disse, meu amor, eu confesso. Olha aí, tá vendo que a Valmireide conhece? Quem sabe quem canta Eu essa sou mais música? velha que tu. Ah, quem sabe quem canta essa música? Tu sabe, Eu acho, Valmirene? Tu lembra? eu acho que era Giovanni. Era Gian Giovanni. Ian Giovanna pensando que é Leandro Leonardo, olha. Por que é que eu lembrei dessa música, minha gente? Para vocês verem, a gente acabou de ver na questão que o passou é verbo transitivo indireto. Mas veja na música que eu lembrei agora. O tempo passou e eu sofri calado. Nesse caso da música, eu vou dizer que passou é intransitivo. Por quê? Porque o tempo passou. E eu já vou para a próxima mensagem, já vou terminar a música. O tempo passou e eu já começo outra mensagem. E eu sofri calado. O tempo passou. Tá bom. Então eu vou dizer que nesse caso, no tempo passou e eu sofri calado, o passou é intransitivo, porque ele não precisa de nada. Pegaram um lance, minha gente, que depende muito do que eu estou dizendo? Então a banca pode botar o passou sendo transitivo indireto, ele pode botar sendo intransitivo. Nesse caso da questão que a gente acabou de responder, a fonte da juventude nunca passou de um mito. Mas o tempo passou e eu sofri calado, o tempo passou, acabou. Eu não preciso dizer mais nada. E a próxima mensagem já é outra coisa. Então, cada verbo, a transitividade dele, depende e varia de acordo. Aí a Tâmara disse que errou a questão porque olhou para o passou de forma isolada. Tâmara, é o maior cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai responder questões sobre transitividade, porque a banca pega sempre verbos que mudam muito.
E aí, geralmente, a gente olha só de forma isolada, porque a gente pensa só no verbo. Mas tudo vai depender da frase que a banca deu, quando se trata de transitividade. No geral, o passou é só intransitivo, ele não precisa de nada. O tempo passou. Ó, o ônibus passou e eu o perdi. Geralmente, então, ele é intransitivo. Outro exemplo. O ônibus passou e eu o perdi. O ônibus passou. Acabou. A Adriana passou aqui. A Adriana passou. Então, geralmente, ele é intransitivo. Mas nem sempre vai ser, depende da frase. Então, tem que analisar e ler cada frase. Para isso, não tem macete. É você olhar para a frase e ver como é que ele ficou. Mas ele pode, viu, Tâmara, ser intransitivo. É porque, nesse caso, a banca foi safada mesmo e transformou um verbo que geralmente é intransitivo naquilo que é a exceção. Tá bom? Podemos ir, então, à nossa segunda questão, que já está aí na telinha de vocês. Tá bom? Daqui a pouco a gente para o intervalo. Fica comigo. Ninguém fica cansado, tá bom? Essa questão de alternativa, ela diz assim: assinale, marque a alternativa em que a predicação verbal... Professor, o que é predicação verbal? É o tipo do verbo. Toda vez que a questão fala de predicação verbal, ela está perguntando o que é que o verbo é, se ele é transitivo ou intransitivo. A alternativa quer que você marque, quer dizer, a questão quer que você marque a alternativa em que a transitividade verbal está corretamente identificada entre parênteses. Então, ele deu os verbos e do lado ele já deu o tipo do verbo, tá bom? Na letra A, nós temos assim: no hospital, vocês que vão me ajudar, tá, minha gente? Eu vou esquecer de tudo agora. Deixa eu deixar aqui maiorzinho para vocês. Vamos lá. No hospital, todos gostavam dele. Aí ele disse que o gostavam é intransitivo. Mas a gente sabe que é mentira, porque quem gosta, gosta De algo. de algo ou de alguém. Então, esse verbo é um verbo o quê, minha gente? Transitivo indireto. V, T, I. Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Aí você vai dizer: peraí, professor. Peraí, professor. E cadê a preposição? Quem me diz? Tá ficando difícil o nosso curso, né? Agora são coisinhas mais complicadas. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Aí eu gosto dele. Aí a preposição tá escondidinha. Eu juntei o de mais ele, que é de quem eu gosto, e eu faço contração e formo o que a gente chama de dele. Quem gosta, gosta de alguém. O objeto é de ele. Mas aí, como fica feio, a gente faz uma contração e forma o dele. Tranquilo até aqui, corações de Jesus? Tranquilinho, né? Vamos para a letra B. Então, a letra A já sei que é falso, porque ele disse que era intransitivo e ele é transitivo indireto. Vamos lá para a letra B. As frutas despencaram da árvore. Aí a questão diz que é transitivo direto e indireto. Quem despenca, despenca. De algum. Responde? De algum lugar. Eu preciso de duas coisas ou de um só? De um só. De um só, que é das árvores. Então, esse verbo não é bitransitivo, ele só precisou de um objeto indireto. Ele é um verbo transitivo indireto, porque quem despenca, despenca de algum lugar. É falso. Ele não é bitransitivo, ele não precisou de duas coisas, só de uma. Letra C. Os professores estavam na sala de aula. Aí ele disse que esse verbo é um verbo de ligação. E aí? E aí, minha gente? O verbo de ligação, quem é o verbo de ligação que a gente viu? O verbo é, se for para ligar uma característica. Lá os professores estavam, então eles só estavam.
E depois estavam o sala de aula. Ô, professor, Oi. no caso, o verbo estar é de ligação, agora estavam, não é? Eita, isso é importante, tá? O verbo estar, ele só vai ser de ligação quando ele liga um sujeito a uma característica, de novo, tá? Vamos lá para a gente entender. Quando é que um verbo é de ligação? Lembrando, vamos ver para as anotações de começo da aula. Quando é que um verbo é de ligação? Quando ele liga um sujeito a uma característica. Ele é lindo. Ou ele está doente. Ah, entendi. São estados. Por isso, quando eu digo os professores estavam na sala, esse verbo ele não está ligando, ele está dizendo a maneira como os professores se colocaram, onde eles se colocaram, que é estar na sala. Então, ele não está ligando uma característica. Para ser verbo, ele tem como se fosse um significado. Ah, Quando tá. eu digo assim, Ana está na escola. Não é ligação. Pegou o lance? É como se tivesse o ato de estar naquele lugar. Então, ele tem um significado. Para ser verbo de ligação, o que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter um sujeito sendo ligado a uma característica. Ah, tem que ser um sujeito dando, quer dizer, Sendo dando, alguma coisa. esse verbo de ligação tem que dar característica ao sujeito. Perfeito. Aí é um verbo de ligação, lindo. E nesse caso, até o sentido, mesmo que você não precise decorar, né? Ah, professor, não entendi. Eu queria entender olhando para a frase. Vejam, os professores estavam na sala. Então, esse estar tem um significado. Ele não é para ligar. Pegou o lance? Peguei. Eles estavam em casa. Eles estavam na praça. Eles estavam no supermercado. Tem um sentido estar. Não está indo só para ligar uma coisa a outra. Pegou o lance? Por isso não vai poder ser de ligação. Essa é a grande casquinha de banana dessa questão. Eu olhei só o verbo já. Porque a gente estuda no ensino fundamental que ser, estar e permanecer são sempre verbos de ligação, né? O verbo ser, estar, a Thalita até colocou aí no chat. A gente aprende lá no ensino fundamental que ser, estar, permanecer é sempre verbo de ligação, e não é não. Para ser verbo de ligação, tem que ligar um sujeito a uma característica. É até um macete bom para a gente anotar aí, tá bom? Tá bem, entendi. Alguém mais? Ou tá tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, né? Vamos, então, para a letra D. Na letra D tem assim, o povo não confiava mais em seu governo. Quem não confia, não confia. Quem não confia, não confia. Em algo, Em alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo. Peraí, professor, por que é verbo? Porque é o verbo confiar. E ele transita porque quem confia precisa confiar em alguém. Então, tem que ter um complemento. E em quem é que o povo não confia mais? No seu governo. Mas no meio do confiar mais e do seu governo apareceu a preposição em. Então, eu estou diante de um verbo transitivo e indireto. Tá vendo que tem que fazer análise? E, por último, a gente tem aí na letra E. O Jornal da Cidade de Friburgo dedicou uma página inteira ao episódio com os grevistas. E ele está dizendo que é transitivo direto. A minha pergunta para vocês é: quem dedica algo a alguém. Então, eu precisei de quantas coisas aqui? O verbo dedicou. Precisou de quantas? Duas. Então, ele vai ser um verbo transitivo. Se precisou de duas coisas, uma vai ser direta e outra vai ser indireta. Então, a letra E mentiu, não é transitivo direto, não. É transitivo direto e indireto. Eu marco letra D sem medo de ser feliz. Tá bom, meus queridos? Aí a gente vai parar agora 20 minutinhos para dar uma descansada, para cuidar, comer alguma coisa, ver o povo de casa, e daqui a pouquinho a gente retorna, tá bem?